Olá, estamos aqui com um episódio muito especial do RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje a nossa convidada especial é Angelina Vince. Ela é gerente estratégica do Grupo Expert Consultoria em RH. Olá, Angelina, seja bem-vinda. Hoje a nossa anfitriã é a Expert e você é a nossa convidada especial. Olá, Montejano, olá a todos, agradeço pelo convite, muito honrada de representar o Grupo Expert nesse podcast, espero que tenhamos boas trocas. Ah, e será, com certeza. Expert, que é uma expert no assunto recursos humanos, né? Esse trocadilho faz jus a essa parceria e temos aqui hoje a felicidade de estar com vocês nesta entrevista, nesse episódio. Bora lá, vamos começar. Eu sempre abro essa pergunta do nosso podcast, que é para entendermos a história desde o início. Como nasceu o Grupo Expert? Conta para nós um pouquinho da história desse império no recursos humanos. O Grupo Expert já tem uma história de 27 anos, né? Nasceu lá em outubro de 1997. Abertura da nossa primeira unidade, que foi em Indaiatuba. Muitas pessoas pensam que nasceu aqui, mas na verdade a Justamente. primeira foi lá. E de lá para cá veio todo esse impacto, né, que o presidente, o senhor Edson Souza, Uhum, desde lá do início, do primeiro start, da primeira unidade, o grande uhum. foco dele sempre foi o envolvimento, o cuidado, o zelo com as pessoas. E aí nasceu o Grupo Expert. Então ele nasceu em Indaiatuba, A, mas pri- a sede é Campinas a hoje. primeira A unidade primeira criada unidade foi foi lá. lá. E depois, com Sim, a vinda de novas hoje a unidades. matriz do Grupo Expert, o grupo corporativo, é situado aqui em Campinas Uhum. e as nossas unidades espalhadas aí pelo país. Quantas unidades vocês têm hoje? Hoje nós já estamos com 21 unidades Uau! 21 especializadas em unidades. atendimento a RH, Uhum, atendendo o Brasil todo. uhum, As nossas concentrações estão nos estados de São Paulo e Minas, uhum. porém com um atendimento nacional. Uau! Bom, com esse número de 21 unidades, deduz também que o número de clientes são elevados. Você pode falar um pouquinho quantos clientes vocês atendem hoje? Hoje nós temos uma carteira ativa, Uhum. isso flutua Sim, muito, sim, mas sim. hoje a nossa carteira ativa gira em torno de 800 clientes, Uau! que hoje têm Uhum, administrados aqui dentro do Grupo Expert ou conduzem processos de seleção. Então hoje é uma carteira ativa de uhum. 800 clientes. Nossa, Angelina, se entrarmos no universo dos números, a escala é grande, porque se imagina, em 800 clientes hoje ativos, quantas vidas já passaram por aqui, né? Quantas contratações, quantos processos seletivos, teria centenas de milhares, né? Sem dúvida. E hoje, para você ter uma noção, nós temos hoje em administrados com os clientes em torno de 8.000 administrados na Uau! nossa folha de pagamento. Hum, E isso gira muito, né, esse é um sim, número sim, que sim. ele flutua muito. 8.000. Tem os nossos picos da sazonalidade, que acontece muito Uhum, no semestre final do ano. uhum, Chegamos a 10.000 administrados no ano anterior. Então esses números, eles são expressivos e uhum, muito pela força do Grupo Expert, né, pela expansão. No ano de 2024, nós, uhum. implantamos 2 unidades novas em São Paulo, na Ah, Grande São tá. Paulo e no Uhum, ABC, que era uhum. também uma grande expectativa, um grande sonho do senhor Edson. Tá em São Com Paulo. tanta experiência no interior de São Paulo e Minas, também abriu um espaço, e lá estamos, hoje com uma carteira Que também bastante bacana. intensiva de clientes, Uhum, 2 unidades e um escritório corporativo também. uhum. Então a nossa expansão ela vem vindo, muito sólida e Em sustentável, em que é uma grande grande escala. importância que o grupo também tem. Que maravilha. Em São Paulo vocês estão aonde lá? Esses novos escritórios? Em São ABC? Paulo nós estamos no ABC, né, que Uhum, trabalhamos numa região toda, estamos na região da Lapa, uhum. e também na região, central, um pouco voltada para o JK, temos um escritório, um Sim. ponto comercial ali de estrutura para atender os clientes e também aos candidatos, que isso também é um ponto bastante importante. As nossas estruturas hoje, elas são muito, montadas para atender o cliente e o candidato, a quem está à Uhum, procura de trabalho, hum. aquele profissional que vem para ser administrado, por nós para um cliente e principalmente para os clientes que chegam, né, que Entendi. fazem toda essa tratativa conosco aqui.
Ah, entendi. Inclusive, eu ia perguntar da estrutura de vocês. Então, essa estrutura é atender o cliente e os candidatos, né? Sempre, sempre. São os 2 pontos importantes que nós temos aqui. Uhum, E o atendimento acontece muitas vezes remotamente, porque isso uhum, depois da pandemia se fortaleceu muito. Muitos uhum. processos de seleção hoje que eram feitos somente de maneira Presencial. presencial, hoje tem uma modificação aí que veio Hum, da pandemia e isso se concretizou, né. Então nós atendemos o cliente tanto de maneira remota, uhum. mas Bem, principalmente dentro das nossas ainda unidades. no presencial. Então, Em Minas Gerais, aonde a Expert está lá? hoje nós temos uma unidade em Extrema, que é uma Uhum. localização extremamente importante, né, e nós atendemos o estado todo de Minas, Sim, em clientes que estão não somente na cidade de Extrema, mas em todo o estado. que maravilha. Eu falo isso até porque, eu atendo alguns clientes, né, como psicólogo que eu sou, ali em Paraisópolis, Conceição dos Ouros, e a demanda de mão de obra ali, mulher, chega até Pouso Alegre, eu acredito que também próximo de Extrema. Então, um cliente potencial, porque o mercado exige, né, Esse crescimento nosso vem muito da necessidade do do próprio cliente. cliente nosso. Então, Uhum, por exemplo, nós atendemos um cliente aqui em São Paulo, e ele uhum, tem uma extensão de operação em outros estados, isso acontece muito. Clientes uhum. que têm a matriz aqui, mas operações, Em outros estados. espalhadas, então nós conseguimos fazer o atendimento ou local Hum, ou remotamente. E também uhum. através de deslocamento de equipes até onde o nosso cliente está, para Pra conseguir atender atender a a necessidade demanda. dele. Que legal. Hum. Só para fechar o assunto de números aqui, fazendo uma conta bem por baixo, quando você fala em um universo de até 10.000 contratados, né, que vocês chegaram a ter, isso é quase uma cidade. Tem cidades que não têm 10.000 habitantes. Olha Verdade, que em termos de população, né, aqui do mercado de é trabalho. uma análise interessante que eu nunca tinha Não é feito. interessante? É Tem isso cidades que não mesmo. têm 10.000 moradores e vocês têm um universo de até dez E mil você contratados. imagina o que gira em torno disso, né, de administrar esses 10.000, porque são processos de seleção para 10.000 contratados. Então hoje se a gente tomar uma base, em Uhum. média, de 5 a 10 pessoas no processo de seleção para cada vaga, Uau, olha o trânsito disso de dentro das pessoa nossas unidades. É é muito muito alto grande. o número. Preciso. Mas por isso que vocês são expert no assunto, não é verdade? Pra gente encerrar esse bloco nosso aqui, qual que é o maior desafio hoje, ou também o diferencial da Expert? Como que você definiria o nosso maior diferencial hoje no mercado é esse? Bom, Tejano, os desafios eles são sempre, eles flutuam, né. É, Eu é. digo que cada ano no país que a gente vive, os desafios são muitos, mas hoje eu acredito que a questão da mão de obra no país hoje, né, Uhum. da qualificação Isso. dela, em algumas áreas a escassez de uma mão de obra mais qualificada, ela realmente Uhum, pesa um pouco mais. uhum, E aí, o desafio nosso e o nosso grande foco de trabalho é sempre manter o foco em pessoas, né? A uhum, humanização dos processos de seleção e a criatividade também uhum, nos processos de seleção. hum, A forma que você conduz o processo vem mudando de ano a uhum. ano, de tempo em tempo. Porque é o impacto também das gerações, das mudanças Muito, geracionais, muito. Nós da temos economia, né. Exato, nós temos no mesmo ambiente Uhum, gerações diferentes, né, e no uhum, mercado de trabalho isso não é diferente. Então, justamente. o desafio é preparar sempre as nossas equipes, atualizá-los nisso, estarmos sempre muito ligados ao que está acontecendo lá fora e principalmente ouvir a necessidade, entender a necessidade dos nossos Uhum, clientes. Eu sempre digo que nós não temos um produto de prateleira. Nós uhum. ouvimos a necessidade e desenvolvemos uma alternativa, uma solução em RH para cada um deles. Maravilha. Estamos hoje aqui com Angelina Vince, ela é gerente estratégica do Grupo Expert, consultoria em recursos humanos. Voltamos daqui a pouco para o nosso segundo bloco. Gostaria de fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 11 de abril, na Red Eventos, estará acontecendo a Expo RH 2025 em Jaguariúna, São Paulo. E você, profissional de recursos humanos, empresas de serviço do setor, são nossos convidados. Garanta sua presença, acesse o nosso site e te vejo lá. Estamos aqui no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje a nossa convidada, ela é muito expert no assunto.
Angelina Vince, ela é gerente estratégica do Grupo Expert Consultoria em Recursos Humanos. E vamos para o nosso segundo bloco. Angelina, pandemia. Pandemia sabemos que foi um divisor de águas no mundo em diversos setores, segmentos, até na adaptação da própria humanidade, né? Quando se fala em processos seletivos, qual foi o maior impacto ou que ainda perpetua em relação ao processo seletivo hoje? O que que você tem para nos falar? Porque entendemos que teve um momento que foi só digital, depois voltou no presencial. Qual é a sua visão e o que está acontecendo hoje nesse universo? Eu creio que o maior impacto, e que eu entendo que foi positivo, muito positivo, é a forma da condução do processo de seleção, né. Uhum, Hoje nós conseguimos fazer um processo de seleção e até mesmo um processo de contratação desse profissional de maneira online, uhum, remotamente. Então ele pode estar lá no Acre, e eu uhum, entrevisto ele aqui, eu faço todo o processo de seleção com ele envolvendo o nosso cliente, e uhum. também parto para o processo de contratação dele também remotamente. Também. Então, ele vai atuar em uma planta desse cliente lá no Acre, o processo dele é feito todo por nós aqui, Hum, e ele inicia o trabalho lá onde ele está. Então isso também trouxe economia de tempo, né, que é a redução do uhum, tempo, uhum. o trânsito para o candidato também. Então Justamente. muitas vezes, né, ele Uhum. saía de um bairro e ia para o outro, às vezes até Cidades. cidades É. para outro. A gente Uhum, tem muitas situações onde ele nem tem recursos para conseguir fazer o uhum, deslocamento em tempo uhum. hábil, e o processo remoto ele trouxe uma facilidade muito grande, Muito grande. que agilizou para o candidato e Uhum, para as empresas também. Eu acredito uhum, que isso se perpetuou e uhum, tende a ficar, né, eu uhum. acredito que isso é algo que veio para É sem volta. facilitar. É sem volta, não tenha É. dúvida. Claro que existem alguns processos, né, que estão ainda no modelo presencial, porque é Uhum, uma exigência da empresa, é uma uhum. característica, mas o online veio para ficar, não tenha dúvida. Sabe, tem um filme que eu acho que você assistiu, o Estagiário, o Senhor Uhum. Estagiário, né, e ele passa por esse processo online, no processo seletivo, né, aonde ele participa da entrevista, do vídeo lá, do vídeo currículo que eu falei para você, e aí a empresa que está fazendo a seleção direciona ele para a diretora, aonde decorre todo o filme fantástico. E ali a gente e olha, isso foi antes da pandemia, e ali a gente já percebia que era realmente uma tendência tecnológica. Sabemos que para cada níveis, né, dentro do mercado de trabalho, são exigidas ferramentas adequadas. Mas então é uma ferramenta no processo seletivo que veio para ficar. E é mais um avanço da tecnologia. Eu acho que a É o tecnologia acompanhamento. nos traz tantas coisas É. boas, e essa é uma delas, né, A você conduzir um processo de seleção distante, com o profissional na casa dele, o cliente dentro da sua operação, é, e seguimos. Então eu acho que isso. pegando um gancho, né, a título até de curiosidade tanto minha quanto de quem está nos assistindo, nesse processo seletivo online, eu tenho as informações, a entrevista, o comportamento, tudo que é avaliado ali. O um processo digital também para avaliar o candidato em redes sociais, isso é utilizado ou não? Isso fica mais quando a empresa. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu estou participando de um processo seletivo com vocês para uma multinacional. Então, no primeiro momento, vocês fizeram o processo seletivo comigo, perfeito? Aí, esse perfil meu é avaliado por vocês ou pela empresa contratante? Cada processo tem uma característica diferente. Isso não é regra, né, Ah, na depende da verdade, empresa. o mais importante de um processo de seleção é Hum, avaliar as competências técnicas e comportamentais do candidato. ah, E tá. existem tantas ferramentas que Isso. os profissionais de recursos humanos têm para avaliar esse profissional, que Aham. as redes sociais, acabam nem Nem sendo, interferindo. É. não tem um poder de trazer essa avaliação tão criteriosa que a gente Sim, precisa ter sim. para uma vaga. É só uma parte do processo. Que na É, verdade hoje você tem umas ferramentas extremamente, avançado. avançadas que vai trazer, as competências, que é Que isso que a gente legal. busca num processo de seleção, para Competência. conseguir unir a necessidade daquela vaga, né, dessa Do perfil posição, da vaga. com as competências técnicas e comportamentais desse profissional. Que bacana.
Então, aproveitando, né, já que nós estamos falando em mão de obra operacional, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: e hoje nos deparamos com essa grande demanda que até nós falamos no bloco anterior, né, dessa escassez ou falta de preparo. Quando se fala em quantitativo e qualitativo, aonde que o grupo expert entra para auxiliar os seus clientes nesse processo, nessa peneira, nessa grande peneira do mercado? No quantitativo é porque nós temos uma capilaridade muito grande de Uhum, buscar esse profissional, né. Nós uhum, temos todo um processo interno hum, que, de uma maneira mais ágil e mais rápida, a gente consegue estar onde esse profissional está. que E no momento que a gente está lá, a gente traz para a qualidade desse processo. É trazer um processo robusto, né, uhum, exemplificando realmente aquilo que eu disse antes, que é trazer a necessidade desse cliente que está nessa vaga, com as competências desse profissional. Todo o nosso time hoje, nós somos uhum, internos, hoje nós estamos na casa de quase 250 colaboradores internos que uhum, transitam na produção desses processos. Então, são profissionais especializadas, né, que uhum, conduzem o processo de seleção. Então, a uhum. gente consegue trazer para o cliente a quantidade, porque a E a nossa qualidade capilaridade é é alta e é alta? agressiva, e a qualidade, porque o nosso processo de seleção, seja para qualquer modelo de vaga, a Uhum, vaga desde a mais operacional até a mais eletiva, ele vem um processo completamente robusto dentro daquilo que exatamente o uhum, cliente ele precisa ter para encontrar o profissional correto, aquilo que realmente se uhum. enquadra na necessidade dele. Maravilha. Agora conta para nós, qual que foi o maior case de sucesso do grupo Expert? Montejano, 27 anos, tem um Tem case que não muitos acaba cases. mais, né. E você É. sabe que eu te respondo da seguinte forma: eu acho que a gente acaba tendo um case de sucesso a cada dia, Uau! né. Uhum, Abrindo as portas das nossas unidades, né, uhum, vendo o nosso presidente, 27 anos, com todos os desafios do mercado no país, manter a uhum, empresa sólida, uma empresa sustentável. É um desafio manter nosso grupo de colaboradores sempre atento ao que está acontecendo no mercado, com esse olhar para as pessoas, esse uhum, olhar humanizado que a empresa uhum, tem, que é uma essência dela, e principalmente atender os clientes. Eu digo que você começa o dia numa uhum, consultoria, é um universo diferente, é um uhum, universo muito corrido, ele é muito atípico, porque você atende clientes, candidatos ao mesmo tempo, e é uma quantidade expressiva, você pode ver uhum. nos nossos números. Justo. Então, quando você conclui um dia, você conclui Uhum. um projeto, uma demanda que você conseguiu entender com êxito, é um case de sucesso, porque as dificuldades são muito grandes. Entendi, maravilha. E falando então em sucesso, né, eu entendo que case de sucesso é a própria organização, a própria corporação, o próprio grupo expert. Vamos falar de um outro sucesso numa dobradinha, expert e Expo RH. Como que você vê essa parceria que nós já começamos lá atrás? Uma parceria que vem desde 2018, né, uma parceria extremamente sólida, que já se concretizou, e ela é extremamente importante para nós, Uhum. porque, nos dá a oportunidade de nos colocarmos, né, À disposição do cliente. para o cliente em um Muito. evento de grande porte, que é reconhecido Uhum, absurdamente aqui no interior de São Paulo. E estar lá é muito importante para a visibilidade do nosso público externo, e uhum, também, que é bastante importante destacar, os nossos clientes ativos, que uhum, também estão lá todo ano, uhum, participam e nos uhum. veem ali. Então Isso. é muito importante, é uma parceria muito sólida, e é também importante nós estarmos em eventos de RH, né. Uhum, Uma uhum. consultoria de RH tem que Tem que estar. respirar É, RH o tempo todo. é. Então é muito importante. Nós também temos casos Uhum. de candidatos, de profissionais que foram recrutados por nós, Em visita que técnica. foram para clientes nossos e visitam a feira e falam, Olha, chegam lá no que nosso stand e bacana. falam: "Eu fui, contratado através de um processo de Gente, seleção do grupo Expert". olha. Então é uma É parceria muito muito grande, gratificante, muito. né, vocês fazerem parte da história de profissionais que, independentes dos setores, que seguiram suas carreiras, mas principalmente quando está no universo de RH e vem falar com vocês. Deve Exato, é ser muito importante. muito E a gente bacana. acaba lá encontrando,
parceiros do Uhum. segmento nosso. Isso. É um evento que realmente nos proporciona isso, por isso que é uma parceria sólida. E aquele negócio, né, Angelina, participar de uma feira e de um congresso é enriquecedor. Não é um dia de passeio, é um dia de trabalho, na verdade. E os palestrantes do evento sempre são palestrantes Conteúdos. renomados, com Legal. conteúdo muito importante, e isso traz para todos nós, né. Aqui no nosso time, quando acontece o evento, todo mundo: "Ah, eu quero ir, será que eu tenho espaço para ir esse ano?". Lógico que a gente Justamente. se divide aqui, né, porque é um dia Uhum. de trabalho, É. mas é uma parceria longa, duradoura, espero. Agora esse ano nós temos uma novidade, né, nós vamos para Indaiatuba, aonde nasceu o grupo. Olha que fantástico. Exatamente, para nós também foi Vai muito ser muito importante, legal, né. estaremos juntos É, lá com no evento certeza. de Indaiatuba. Maravilha. Hoje estamos aqui com Angelina Vince, ela é gerente estratégica do Grupo Expert, consultoria em recursos humanos. Daqui a pouco voltamos para o nosso último bloco. Todos os congressistas participantes da Expo RH 2025 receberá esse brinde especial da BRB Brindes. Nesse copo tem uma mensagem muito importante, que é: você já fez alguém se sentir importante hoje? Você é muito importante para nós. Nos vemos lá. Estamos aqui no RH Play, o seu canal digital do profissional de recursos humanos. E hoje a nossa convidada especial é Angelina Vince. Ela é gerente estratégica do Grupo Expert, consultoria em recursos humanos. Angelina, agora nós vamos conhecer a timeline, a sua história, a sua carreira. Conta para nós, aonde que nasceu essa profissional até hoje? Faz um resumo da ópera da sua carreira. Bom, eu comecei meu primeiro emprego foi com 13 anos de idade, por uma situação de necessidade da minha família, os meus pais se separaram, enfim, eu, a filha mais velha, tive que apoiar a minha mãe e eu comecei muito cedo ajudando numa produção de bijuterias. Esse foi o start, né, de quem Uhum, poderia estar brincando de boneca, mas precisou ir trabalhar. ajudar a família. Isso foi muito bom, porque te traz experiência, te traz maturidade. Mas, eu sou de Minas Gerais, de Poços de Caldas, mas, Uhum, fui nascida lá e vim para Campinas, a maior parte da minha vida foi aqui. Eh, Estudei, me especializei em recursos humanos. uhum, Quando eu entrei na carreira de RH, que foi por volta dos 18 anos, eu já olhei e vi que aquilo era realmente aquilo que realmente faria diferença para mim, foi né. Eu picadinha pelo RH, é Foi ali que uma eu necessidade de uma uhum, oportunidade, mas ao mesmo tempo eu vi: "Poxa, eu acho que eu e posso trazer algo diferente aqui". E daí foi, eu vim me especializando, hum, no desenvolvimento eu tenho já 18 anos voltada somente para consultoria de RH, que é um uhum, segmento o qual eu me especializei. uhum, Eu sou uma profissional hoje que estudei o RH por completo, de uma maneira generalista, mas hoje uhum, eu tenho uma especialidade muito maior e um gosto muito maior pela consultoria de RH. Eu me maravilha. especializei também em gestão de pessoas e gestão de resultados, que é o que eu mais Uhum, gosto desse universo, e o uhum, atendimento a cliente, que é esse esse contato com o público, né, uhum, essa coisa que eu digo que é surpreendente você entender a necessidade do outro e conseguir com a tua experiência trazer uma oportunidade, de solução para aquilo. Eu que acho que isso é maravilha o meu grande, significado, aquilo que na eu mais sua gosto da carreira, carreira. que bacana. E hoje aqui fazendo esse trabalho como gerente estratégica do Grupo Expert, né. Sim, é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que é um prazer Uhum, eu fazer. Eu me encontrei aqui muito bem, depois de algum tempo aí já transitando nesse uhum, o Universo, uma empresa que me recebeu muito bem. O Grupo uhum, Expert, como eu disse, tem uma essência de cuidar muito do ser humano, a entendi. humanização, e eu sinto isso como uma profissional aqui dentro. E tenho oportunidade de desenvolver uma Uhum, série de coisas junto com a direção e com o nosso com o time time. também. Que legal. Parabéns pelo trabalho, Angelina. E agora nós vamos fazer um ressignificando o RH Play. O que que é o ressignificando? Eu trago uma palavra e você dá um outro significado para ela. Combinado? Mão de obra, Essencial. carreira, Faz parte da vida de todos nós. especialidade, Fazer a diferença em algum momento. suporte profissional, Segurança. desafio. A vida todos os dias, né? Todo É um dia é um desafio. desafio. Todos os dias ela é um desafio. Legado.
o que que fica disso tudo? O que fica, né, da nossa história? E sucesso? Sucesso eu resumo em 2 coisas. A primeira, vitória. Acho que vitória é sucesso. E a Uhum. outra é quando você deita a cabeça no travesseiro e fala: "Poxa, eu acertei mais do que eu errei nesse dia". E, consequentemente, no final da tua história, essa soma, ou melhor, essa equação, ela tem que ser positiva. Isso para mim é Maravilha. sucesso. Max Guerra fala que é justamente isso, que é o sono tranquilo. Colocar a cabeça no travesseiro e Perfeito. falar assim, ó, a minha missão foi cumprida hoje. E é cada dia, né, Angelina? Querida, maravilha. Tem uma frase nessa caneca especial aí, eu gostaria que você lesse para nós. Você já fez alguém se sentir importante hoje? Você é essa pessoa para nós, representando o grupo Expert e a sua importância para o segmento, que estamos aí a 1 milhão por hora com tantas demandas, né? Aí eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem especial. Eu queria falar, com os profissionais que estão à procura de trabalho. Esse é o nosso grande desafio dentro do grupo Expert, né. Eu sei que muitas pessoas hoje estão em busca, é um desafio diário, mas dizer que a as oportunidades chegam, nós precisamos realmente entender qual é o caminho que a gente quer seguir, nos ter acerca de profissionais bons que nos apoiem nisso e colocar, claro, o grupo Expert à disposição de todos os profissionais que nos ouvem, aqueles que estão à procura de trabalho, aqueles que pensam numa transição de carreira. Contem conosco, são 21 unidades. Entrem no nosso site, procurem as nossas vagas, que vocês com certeza serão extremamente bem atendidos em qualquer unidade nossa. E também, claro, falo para as empresas que procuram soluções em RH, também estamos aqui à disposição para que possamos entender as necessidades. Sabemos que as necessidades de RH nas empresas hoje são muito intensas. Estamos aqui com um time de quase 250 colaboradores especializados para poder trazer soluções em RH. E no dia 11 de abril visitar o nosso Com estande. certeza, o mais importante Esteja desse lá, nosso né? papo, esteja no no vão até o nosso estande, vocês serão recepcionados pelo nosso time comercial, pela diretoria. Esse evento é É. tão importante para nós, porque a diretoria está sempre presente. Uhum. Então, estejam lá, serão muito bem recebidos. Contamos com a presença de todos no evento e no nosso estande do Grupo Expert. Maravilha, Angelina. Esta caneca é um brinde especial para você, tá? Muito Da obrigada. BRB Brindes, para você lembrar do quanto você foi importante para nós hoje e no que vem pela frente. Obrigado, Angelina, Eu e até agradeço. os nossos próximos Até o eventos, próximo. né? Muito obrigada. Hoje tivemos aqui a nossa convidada especial, Angelina Vice. Ela é gerente estratégica do Grupo Expert, consultoria em recursos humanos. Aguardamos você no nosso próximo episódio. Até lá.